Fala pessoal, beleza? Hoje vou bater um papo com vocês rapidinho falando sobre os custos de manutenção do Audi A3 plataforma MQB. Esse carro especificamente, como já foi falado nos outros vídeos, é um carro 1414, tá? Modelo 1.4, tá? Turbo, originalmente de 122 cavalos. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre alguns pontos positivos e pontos negativos, que eu fiz a avaliação desse carro como proprietário, né? Tem dois vídeos aqui no canal, tá? É só você olhar lá no canal, tem dois vídeos, pontos positivos e pontos negativos, tá bom? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre os custos de manutenção do Audi A3, né? É caro? Não é? Quanto tempo tem que fazer a manutenção? Quais são os problemas crônicos que esse carro tem? O seguro é caro? Não é? Enfim. E aí eu vou falar com vocês um pouquinho sobre essa questão aí dos custos de manutenção desse veículo, que ao contrário de que muita gente imagina, não é uma coisa absurda, né? É impossível de se manter, tá bom? Então acompanhe o vídeo, roda a vinheta. Valeu! Fala aí pessoal, beleza? Então, vamos conversar um pouquinho sobre a questão dos custos de manutenção desse carro aqui, né? Como já falei em alguns outros vídeos sobre a questão dos pontos positivos e negativos, vou falar um pouquinho sobre a manutenção do Audi. É cara? Não é? Vamos lá. Bom, gente, primeiramente esse motor aqui é um motor exclusivamente a gasolina. É um motor que não é flex, os flex somente a partir do ano de 2016, na qual também foi trocado o câmbio, na época do DSG7 seco, para o Aisin Tiptronic 6 marchas, e ele acabou virando flex também. Então esse carro é exclusivamente a gasolina, tá? É um carro que demanda, de acordo com o manual do proprietário da Audi, do fabricante, demanda a troca de óleo e filtro a cada 6 meses ou 7.500 km, o que ocorrer primeiro. Como eu troco o óleo a cada 6 meses, eu não ando muito com o carro, eu acabo fazendo as manutenções por tempo, tá? Então, o que acontece? São 4,8 litros de óleo aproximadamente, ou seja, 5 litros de óleo, 5W40, tá? Geralmente eu compro o óleo original da própria Volkswagen. Tem uma especificação que é para os motores exclusivamente a gasolina, que é o 50200, tá? Essa é a especificação. Depois eu vou deixar nesse meio tempo uma foto aí do óleo. O óleo, o filtro de óleo você tem que trocar, né, obrigatoriamente. E eu acabo sempre trocando também o filtro da cabine, porque eu uso muito ar-condicionado. Então eu acabo trocando, além dos 5 litros de óleo, filtro de óleo, eu acabo trocando também o filtro da cabine. O filtro de ar do motor eu acabo trocando a cada 2 revisões. O manual fala em 20.000 km, mas, com a poluição que tem hoje em dia, eu moro numa cidade onde tem muito caminhão, acaba tendo uma poluição muito acima do esperado. Então eu acabo trocando uma vez por ano, independentemente da quilometragem, tá? Então eu rodo por ano aí por volta de 8, 9.000 km e eu acabo trocando sempre filtro do motor. A cada 2 trocas de óleo eu troco o filtro do motor. Essa última revisão agora que eu fiz, eu troquei, além do óleo, eu troquei o filtro de óleo, troquei o filtro da cabine, bujão do cárter e troquei também o filtro do motor, tá? Incluindo a mão de obra, eu gastei por volta de R$470. Eu acabei trocando, ficou R$470 porque eu acabei trocando o filtro do motor. Mas se eu optasse por não trocar o filtro do motor, acabaria ficando um pouco mais barato. Mas não tanto, entendeu? Por volta de R$60 mais em conta, sairia por volta de R$400 a revisão, a troca de óleo, sem o filtro do motor. Então perceba que não é uma revisão fora do comum, é uma revisão que está dentro de um orçamento compatível
O único senão, né, é que você tem que fazer as revisões a cada 6 meses, que conforme o manual do proprietário e conforme esse próprio motor aqui, que é exclusivamente a gasolina, exige, né? Nos motores a flex, os motores flex, dos motores 1.4 flex, já é exigido uma troca anual, né? Uma revisão anual ou 10.000 km, o que ocorrer primeiro, né? Mas mesmo assim não é uma coisa traumática, não é uma coisa que vai deixar você quebrado por conta disso, tá? Vou falar um pouquinho agora sobre os problemas crônicos desse carro aqui. Todo mundo sabe que ele tem alguns probleminhas crônicos, né, que já foram resolvidos pela montadora. Então esse carro aqui, com 18, 19 mil quilômetros, ele apresentou defeito tanto na mecatrônica quanto na embreagem, tá? Como as revisões tinham sido feitas todas na garantia, todas na concessionária, mesmo fora da garantia, a concessionária, a montadora, trocou em cortesia. O que significa trocar em cortesia? Não cobrou nada, absolutamente nada. Simplesmente eu deixei o carro lá para trocar a mecatrônica e a embreagem e foram trocadas sem custo algum. Sem custo algum, eu não paguei um centavo, tá? Essas peças que eles trocaram, né, tanto da mecatrônica quanto da embreagem, são peças atualizadas, são peças que foram corrigidos os defeitos crônicos que faziam com que a mecatrônica desse problema. E a mecatrônica, para quem não sabe, é como se fosse o nosso pé esquerdo, né? O robozinho que faz as trocas de embreagem, né? Por ter defeito na mecatrônica, você acabava danificando também a embreagem, porque a mecatrônica não fazia as trocas no tempo correto e de forma correta. Isso fez com que as embreagens também fossem danificadas com o tempo. Como a mecatrônica foi atualizada e a mecatrônica foi trocada, esse problema foi corrigido. O carro agora está com 53.000 km, tá? E desde 18 mil, aproximadamente 3 anos, que ele não dá nenhum problema. O carro está perfeito, tá? Não tem nenhum problema. Acontece aqui que a luz de injeção está acesa, mas por causa dos combustíveis lixo que nós temos no Brasil, combustível porcaria. Então, como ele é uma sonda banda larga, a sonda lambda desse carro, ele tem 2 sondas, né? Uma pré-queima e uma pós-queima. Então são sondas lambdas de banda larga. Então elas conseguem detectar qualquer alteração na mistura ar-combustível. Depois dá uma pesquisadinha sobre sonda lambda que vocês vão entender. Como se fosse o nariz do carro, né? Então qualquer tipo de combustível ligeiramente alterado, ele acende a luz de injeção. Então esse carro aqui, a luz de injeção acende por causa do combustível, mas ele está perfeito, não tem absolutamente nada.